Bom dia para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui tá tudo bem. E agora nós estamos, gravando aula para vocês assistirem, nossa nova modalidade de ensino aí. Pois bem, nossa aula de hoje, ela vai falar sobre o período neolítico, pré-história. Nós estudamos para trás, nas nossas aulas para trás, sobre o paleolítico e o mesolítico. Pois bem, nós vamos saber essas transformações históricas, que ocorreram nessas diferentes formas, e nessa forma do neolítico, que foi que trouxe de diferente para esse período, que fez ele ser um período tão importante, para essa transição. Pois bem, vamos lá. Idade da pedra polida. Pedra polida? Pois bem, isso mesmo, pedra polida. E por que esse nome? Ora, por causa do aperfeiçoamento dos instrumentos. Ela ficou conhecida por esse aperfeiçoamento, Pedra polida. Então, eles saíram daquela época da pré-história, aquela coisa bruta, e foram para a pedra polida. Se lá no período mesolítico, paleolítico, era o período, da pedra, eles pegavam lança, pedra, algo que furasse, eles não tinham tanto essa imaginação, esse raciocínio para fazer ser como polir essa pedra, como fazer para esta pedra furar, e, enfim, as evoluções que nós vamos ver no decorrer do slide. Eles não tinham esse raciocínio. E essa pedra polida, eles começaram a inventar aí umas modalidades de como utilizar aquele material bruto ao seu favor. Pois bem, essa idade, mesolítico, ele ficou conhecido entre 8.000 anos antes de Cristo, 10.000 anos antes de Cristo, e se inicia um novo período da evolução da humanidade, o neolítico. Ele ficou conhecido, como essa pedra polida e o aperfeiçoamento desses instrumentos, e a partir de então o homem tornou-se sedentário. Isso mesmo, ele passou a permanecer longos períodos no mesmo local. Antigamente ele tinha que sair para pescar, para caçar e procurar moradia. Ele não pensava que ele fixo no lugar, ele estaria, era, como eu posso dizer, construindo uma vida ali naquele local. Ele só saía. Ele saía, ia buscando novos horizontes, ia buscando lugares melhores. Ele não tinha um entendimento tão assim. E esse período ficou conhecido por isso, sedentarismo, Ele conseguiu adotar isso, porque ele passou a dominar a agricultura e domesticar os animais. Consequentemente, ele não precisou mais sair. Pois bem, mas como assim? Ele domesticar? Pois começou a criação de porco, de galinha, dos animais daquela época. E ele pensava assim: ora, se eu tenho os animais aqui, eu vou domesticar, eles vão se reproduzir e aí eu vou consumir. Quando eu não tiver mais aqui, eu vou procurar em outro local, mas eu volto para esse mesmo local que eu estou aqui, Ele não sentiu, ele fixou-se, próximos aos rios, e quando acabava esse alimento, ele não sentia mais a necessidade de sair para se mudar para outro local. Então ele ficou morando nesse local. A gente pode ver aqui na imagem, alguns começos de casa. Começou a transformação aí no período neolítico. No próximo slide está dizendo assim: as comunidades criaram instrumentos de pedra polida e desenvolveram técnicas, para a agricultura, Nesse período também surgiu a tecelagem. O ser humano passou a se vestir com tecidos em vez de pele de animais, Ele também começou a desenvolver essas técnicas. Ele ficou pensando: ora, como eu vou fazer
para plantar aqui. Esse terreno é muito árido, ele é muito... Eu tenho que molhar, eu tenho que furar, e minhas mãos não vão aguentar ficar cavando o dia todo. Eu tenho que começar a criar aqui esses instrumentos, essas técnicas, né? Ver como eu vou fazer para poder plantar e me manter. E para se proteger e defender seus bens, essa comunidade, eles criam aldeamento. Antigas cabanas dão lugares a casas de barro e pedra. Nossa, ele saiu das cavernas, literalmente. Ele saiu das cavernas para poder ter uma nova visão. Ele foi sair desses lugares, né, onde ele passava frio, onde tinha outros animais, onde ele arriscava a sua própria vida, e ele começou a fazer essas comunidades de aldeamento. Começaram a surgir as casas, né? E eles começaram a fazer casas de barro, de pedra, e eles viram que ali era mais seguro. Se todos ficassem ali juntos, cada um na sua casa, como a gente pode ver aqui no slide, eles iam se ajudando, né? Eles iam melhorando. Então, ele começou a raciocinar, literalmente. No próximo slide, né, também aqui, ó, surge também o comércio, o dinheiro, que facilita a troca de materiais que eram, na época, representados por semente. Sim, ele começou a perceber, né, que ele tinha várias sementes, amarela, vermelha, marrom, preta, e ele viu que essas sementes eram da agricultura dele, né, pro plantio, e ele pensava assim, nossa, se eu pegar aqui esses grãos de milho aqui, eu vou pegar e vou trocar com aquele meu vizinho ali. Ele tem mais couro, ele tem mais pelos de animais, mais galhos, tem barro, tem palha, e eu vou trocar, eu tenho muita semente. Então ele começou a fazer aquela troca de material. Nessa época também a gente pode, né, botar aqui, acrescentar que ele teve o domínio do fogo. Se naquela época posso dizer que surgiu o fogo naquela época, nessa época aqui, ele teve o domínio. Ele estimulou, né, os seus conhecimentos e começou a produzir chamas altas, né, para altas temperaturas e permitindo, portanto, o trabalho com materiais como estanho, cobre e ferro. E através do ferro, ele foi, né, aprimorando os seus materiais de trabalho e trocando, que ele também queria outras coisas. Né? O trabalho passou a ser dividido entre os homens e mulheres. Os homens cuidavam da segurança e da pesca, enquanto as mulheres plantavam, colhiam e educavam os filhos. A gente já pode perceber aí, né, uma diferença social, sexo, idade. Os mais velhos mandavam nos mais novos, os homens iam lá impor a lei. Vocês ficam aqui cuidando da aldeia, das crianças, enquanto a gente sai para pescar e volta com alimento. E as mulheres iam passando isso para as crianças, né? A gente estamos educando as crianças, mas dessa forma, né? Ensinando-as a sobrevivência, né? Como devem pegar água, como devem cuidar dos alimentos, como devem plantar, e assim eles iam levando. No próximo slide, né, eles deixavam de usar as peles de animais. Lá naquela época, eles usavam as peles dos animais como roupa, né, e também para se abrigar do frio. Nessa época, como ele já estava mais entendido, né, podemos dizer assim, ele começou a usar tecido de lã, linho, algodão, por serem mais confortáveis, né? Ele não queria mais usar essas peles porque era muito quente. E o ser humano passou a se vestir, né, com esses tecidos, né, para poder ele ter mais conforto e mobilidade quando ele fosse pescar, quando ele fosse na agricultura, enfim, porque a pele em si é muito pesada e ela faz com que eles não tenham essa mobilidade, né, toda para poder eles fazerem a sua pesca. Pois bem, vamos lá pro próximo. Arte cênica. A pintura rupestre, né,
que indica manifestações da arte cênica por meio da dança e movimentos em rituais de fertilidade, cultos e festa. Aqui no livro de vocês, na página 13, ele fala, né, que também era comum as danças, né, eles fazerem círculos e envolver números maiores de pessoas. Há indícios que essas manifestações teatrais surgiram em volta de fogueira, sobre a forma de diálogo, respeito do cotidiano. Ora, eles passavam um dia trabalhando. Eles queriam o quê? Descanso à noite. Eles queriam o quê? Conversar, saber como é que cada pessoa estava se comportando naquela sua casa, quais eram as suas regras, o que eles estavam fazendo. Eles moravam em grupos, né? Era conjunto de pessoas. Então, era natural que eles quisessem se divertir, né? Quisessem conhecer, conversar. Então, aqui, o próximo slide. Música. Isso, a música também surgiu nos tempos primitivos. A música estava atrelada à percepção dos sons da natureza. O ser humano utilizava o som vocal, as batidas do seu próprio corpo e instrumentos feitos de osso para rituais, né? Caça e se comunicar. No livro de vocês também ele fala que nesse período o homem já tinha uma forma de subsistência. Por isso havia mais tempo livre para se dedicar a essa arte. Eles faziam furinhos no osso, como a gente pode ver aí, e assoprava e aí ia surgindo o som e eles iam criando, né? Afinal, eles tinham tempo livre para se dedicar a essa arte. Então, eles faziam, né, festivais, aí o dançar, uns tocavam, outros dançavam. E o nosso estudo de hoje, né, falando sobre o Neolítico, ele é sobre isso, né, sobre essa grande transformação que houve no período da pré-história, né, permitiu assim, né, as aldeias iniciarem um caminho, né, para a consolidação das primeiras cidades, né, primeiros habitantes assim a viver em comunidade. Então, isso foi muito importante para a história, para a arte, porque foi daí que foi surgindo, né, a arte, a música, que é o que leva para a nossa disciplina. E eu espero que tenha ficado claro para vocês, né, sobre esse período neolítico. Eu vou deixar uma atividade no Educaribox para vocês. Espero que façam, espero que vocês procurem outros vídeos, estudem mais, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.